Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Filipenses capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, santo, fiel e poderoso, a tua palavra agora será, meu Deus, proclamada. Aqui está o teu povo que necessita e espera a tua palavra. Meu Deus, fale a todos que ouvem pelo rádio, fale também aos que assistem pelo canal. Que não seja, Deus, simplesmente o homem a falar, mas que seja o teu Espírito a tomar a boca do pregador, e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma frase, é uma pergunta, mas não é necessário você responder. Você é cristão? Olha para quem está ao teu lado e pergunta: você é cristão? Ô glória! Volta a atenção para cá, por favor. Amados irmãos, hoje é comum nós ouvirmos pessoas dizendo que são cristãos. É comum pessoas abrirem a boca para dizer: eu sou cristão, sou cristã. Nós ouvimos isso frequentemente no decorrer do dia. Mas, lendo esse texto sagrado, eu entendo que ser cristão vai muito além de apenas frequentar uma igreja. Lendo esse texto sagrado, eu entendo que ser cristão vai muito além de simplesmente seguir algum dogma de igreja. Vai muito além do que simplesmente ser um evangélico, um católico, um religioso, sabe? Amados irmãos, nós estamos diante de uma linda revelação. Nós estamos diante de palavras que são tão profundas. O apóstolo Paulo, ele fala dentro dessa carta, aqui nesse versículo qual acabamos de ler, que ele sabe estar abatido e ele sabe estar em abundância. Ele sabe estar em fartura e ele sabe estar em meio à escassez, às necessidades. Eu quero que você que me ouve entenda bem. Uma pessoa realmente é cristã. Uma pessoa realmente se torna um cristão verdadeiro quando ele tem essa capacidade de saber lidar com os momentos ruins da vida e de saber lidar com os momentos ruins da vida, porque a grande maioria que se diz ser cristão hoje não sabe lidar com os momentos ruins da vida, só sabe lidar com os momentos bons.
É o momento da fartura, é o momento das comemorações, é o momento das vitórias, é o momento que a pessoa, ela está de vida em polpa, recebendo bênçãos e dando testemunho de vitórias. Então, muitos hoje que se diz cristãos, sabem sim ser cristãos nesse momento, mas no momento em que a pessoa sofre uma perda, no momento em que uma pessoa tem uma decepção, no momento em que a pessoa se encontra em meio à escassez, no momento em que a pessoa, ela não tem tudo que deseja ter, será que ela se comporta como cristã? Será que nesse momento ela realmente sabe ser cristão? O apóstolo Paulo aqui, ele afirmava: sei estar abatido e sei ter a abundância. E ele diz: em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como também a ter fome. Ou seja, ele estava dizendo: olha, se eu enriquecer, prosperar, se tornar milionário, eu sei lidar com isso. Isso não me subirá à cabeça, isso não me tirará da presença do meu Deus. Eu sei lidar com isso. E da mesma forma, se eu estiver em escassez, passando fome, padecendo necessidade, eu também sei lidar com isso. Isso não vai me fazer retroceder, isso não vai me fazer murmurar, isso não vai me fazer se afastar de Deus. Eu também sei lidar com isso. É o que ele aqui está dizendo. Sei também ter abundância, sei e está abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estão instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Uma pessoa realmente se torna um cristão quando ela tem essa capacidade. Quando ela tem essa capacidade, aí sim, aí está um verdadeiro cristão. E o apóstolo Paulo, ele não nasceu assim. Ele afirma que ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso. Quando ele se converteu ao Senhor, ele não se converteu sabendo. Ele não se converteu sendo assim. Ele afirma que ele aprendeu ao longo dos dias, ao longo da caminhada, a ser assim. No versículo anterior, no versículo 11, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele aprendeu. Ou seja, quem era o apóstolo Paulo? Era um homem que tinha uma vida confortável antes de se converter. Ele era um homem de poder aquisitivo elevado. Ele era um homem que tinha uma posição elevada na sociedade. E ele se converte, perde todo o seu conforto. Perde todo o seu conforto, perde a sua posição elevada que tinha. Ele se converte e ele começa a sofrer terríveis perseguições. Ele começa a sofrer terríveis perseguições. A palavra diz, lá na segunda carta aos Coríntios, acompanhe comigo. Segunda carta aos Coríntios, para você entender melhor do que estou falando. No capítulo 11, no versículo de número 24, veja o testemunho que ele dá de si mesmo. Isso depois que ele se converte. Vê o que lhe acontece. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade
em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprimem cada dia o cuidado de todas as igrejas. Você vê, ele dá testemunho do sofrimento que ele teve que passar. Um homem na posição que ele estava, um homem que tinha uma posição elevada, um homem que tinha uma vida confortável, ele se converte e vê tudo que ele passa. Mas ele não se afastou dos caminhos do Senhor quando estava passando por tudo isso. Muito pelo contrário, foi justamente isso que lhe fez aprender a ter fartura e a ter necessidade. Foi justamente esse processo em que ele viveu, que ele passou, que ele fez ter a capacidade de estar bem em qualquer situação, de saber lidar com os momentos bons e com os momentos ruins da vida. Às vezes a pessoa, ela imagina uma coisa que não existe. Não, eu vou começar a frequentar uma igreja, eu vou me tornar um cristão, eu vou para os caminhos do Senhor, e vai ser só sombra e água fresca, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum momento difícil, muito pelo contrário. Quando nós chegamos aos caminhos do Senhor, o Senhor sempre nos leva ao deserto, que é justamente para nos capacitar, porque no deserto nós vamos nos aproximar do Senhor, conhecê-lo mais de perto, e é no deserto que o nosso caráter será forjado, e é justamente no deserto que nós vamos nos tornar verdadeiros cristãos. É no deserto que nós vamos aprender a saber lidar com os momentos bons da vida e com os momentos ruins da vida. É justamente por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo. É justamente por isso que aqui ele está dizendo, ele está pregando aos filipenses, ele está pregando aos irmãos, ele está pregando através dessa carta que ele envia aos filipenses: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Aí no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele vai concluir o seu raciocínio, ele vai terminar de instruir aos irmãos naquela igreja, lá em Filipenses, dessa forma: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso vencer o momento difícil, eu posso vencer a crise, eu posso superar a escassez, eu posso superar os perigos, eu posso também ter abundância sem me corromper, eu posso também estar por cima sem me ensoberbecer. Ele está dizendo que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quem é? É o Senhor. No Senhor eu posso dominar o meu ego, no Senhor eu posso ter o domínio próprio, no Senhor eu posso conseguir vencer aquilo que quer me corromper nos momentos bons, nos momentos de fartura, e eu também posso vencer a frieza que vier no momento da adversidade, a angústia que se levantar no momento em que eu estiver em meio à escassez. Veja que coisa tremenda, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para quem está ao teu lado: você é capaz de dizer o mesmo, irmãos? Irmão, você é capaz de dizer o mesmo? Eu posso suportar a prova sem deixar os caminhos do Senhor. Eu posso suportar o momento de escassez, de crise,
sem abandonar os caminhos do Senhor. Virando para o outro lado, eu posso permanecer firme na presença do Senhor quando tudo estiver bem. Eu posso permanecer firme na presença do Senhor, na casa do Senhor, mesmo quando a prosperidade vier, a fartura vier. Porque tem gente que não se desvia dos caminhos do Senhor quando está na prova, na escassez. Mas quando recebe uma bênção, quando começa a prosperar, vai embora, desaparece, vira as costas para o Senhor. E tem aqueles que é o contrário, que quando vem uma prova, uma adversidade, uma luta, vai embora, vira as costas para o Senhor. Por isso, essa revelação que o apóstolo Paulo trouxe, por isso que é tão importante, que possamos também aprender. Ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei ter abundância. Nós temos também que aprender. Enquanto nós não aprendermos isto, realmente não somos autênticos cristãos. Só seremos cristãos verdadeiros quando nós aprendermos isso. Quando nós tivermos a capacidade de viver assim. Enquanto isto não acontecer, enquanto nós não tivermos essa capacidade, nós não vamos realmente ser cristãos. Amém? E aí, amados irmãos, eu trago à memória da igreja o que aconteceu a Jó. Jó era um homem de Deus. Na sua época não existia o cristianismo. O cristianismo foi do Novo Testamento. Foi no Novo Testamento. Naquela época de Jó não existia o cristianismo. Eu não posso dizer que ele era um cristão, mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem fiel a Deus. E nós sabemos isso por quê? Porque o próprio Deus diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele era o homem mais próspero. Ele era o homem mais rico. Ele tinha tudo, ele tinha fartura, ele tinha bens, ele tinha empregados, ele tinha posses, ele era um homem muito próspero, muito rico, mais rico de todo o Oriente, conforme está escrito no próprio livro de Jó. No capítulo 1 está escrito, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Jó capítulo 1, nós lemos da seguinte forma: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Você vê que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, e isso quando ele era riquíssimo, quando ele era muito próspero. No versículo 3 diz: e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 juntas era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Era muito rico. Nos dias de hoje eu diria, ele era um milionário. Mas com toda essa riqueza ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus, e ele se desviava do mal. Com toda essa riqueza, ele não se corrompeu, ele soube lidar com a riqueza que tinha, ele soube lidar com toda essa prosperidade, com todos esses bens, com toda essa riqueza, ele não se corrompeu. Aí o que acontece? Vem um momento difícil. O diabo, que não gosta de ver ninguém próspero, servindo a Deus, aí o diabo
ele chega ao Senhor pedindo permissão para tirar tudo que Jó tinha. E o Senhor permite. Porque o Senhor sabia que Jó, ele estava capacitado. Ele estava capacitado a lidar também com o momento de escassez, de tribulação, de adversidade. O Senhor conhecia o coração daquele homem, o Senhor sabia que realmente ele amava a Deus, o Senhor sabia que Jó, ele tinha essa capacidade de ser um servo fiel ao Senhor em meio à prosperidade, e de continuar sendo um servo fiel ao Senhor no meio da escassez. Aí o diabo vai lá e tira tudo que ele tinha, tira toda a prosperidade, ainda mata os filhos dele, depois coloca nele uma enfermidade. Depois de tudo isso, Jó agora, ele não tem mais gado, ele não tem mais ovelha, ele não tem mais filhos, ele não tem mais ninguém a seu serviço, nenhum empregado. Jó agora, ele não tem mais nem a saúde, ele está deitado sobre as cinzas, porque o seu corpo estava completamente chagado. Mas ele diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. A sua mulher não teve a mesma capacidade. Enquanto ela vivia bem, enquanto ela tinha prosperidade, bens, desfrutando do melhor, então ela estava lá ao lado de Jó, bem tranquila, dando glória a Deus. Mas quando ela viu que Jó perde tudo e está na miséria, sem nada, ela diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela não teve a mesma capacidade. Ela só sabia estar bem com Deus, ela só sabia estar em comunhão com Deus quando tinha tudo. Mas quando perde, tchau, Senhor, vira as costas para Deus. Você lembra do que o apóstolo Paulo falou? Eu sei estar abatido, sei estar na fartura, estou instruído tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Que coisa tremenda. É o que nós precisamos aprender. É o que você e eu, é o que todos nós temos que aprender. Nós temos que viver esse cristianismo. Esse cristianismo. No versículo 20, estamos em Jó capítulo 1. No versículo 20, veja o que Jó ele fala. Aqui ele perde tudo. Aqui ele recebe algumas notícias desagradáveis. Chegando as pessoas, um atrás do outro. Ó, veio um vento, derrubou a casa, matou teus filhos. Olha, roubaram o gado. Olha, mataram todos os teus servos. Enfim. Ele recebe essas notícias e vê que não tem mais nada. Está completamente sem nada. Aí ele vai fazer esta afirmação aqui, ó. Versículo 18. Versículo 18, escute. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Esse foi o último a trazer a notícia. Os outros que vieram antes desse aqui, disseram: ó, roubaram todo o teu gado, não tem mais nada, mataram os servos, os empregados, não tem mais nada. Sabe, esse aqui foi o último a trazer a notícia. Depois dessa notícia, Jó, ele faz o quê? Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o quê? E adorou.
Versículo 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ser homem de Deus. Amém? Até Satanás ficou confuso. Até Satanás ficou perturbado com isso aqui. Porque Satanás tinha certeza que Jó ia blasfemar contra Deus quando perdesse tudo. Satanás tinha certeza que Jó não tinha capacidade de continuar sendo um servo de Deus no meio da escassez. Satanás sabia que no meio da prosperidade, Jó, ele tinha essa capacidade de ser um servo de Deus, porque ele nunca se corrompeu tendo riquezas. Mas ele acreditava que se Jó perdesse tudo e ficasse na miséria, logo ele perderia a sua comunhão com Deus. Mas ele ficou perturbado, porque Jó continuou sendo o mesmo servo de Deus. Jó continuou sendo o mesmo servo de Deus. Aleluia. Mas na frente, Satanás vem e toca no corpo de Jó, trazendo a ele uma terrível enfermidade, trazendo a ele uma doença terrível. Versículo 7, agora estamos no capítulo 2 de Jó. Capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela não tinha capacidade de lidar com todas as situações da vida. Só sabia estar alegre, só sabia estar contente com Deus quando tinha tudo nas mãos. Mas Jó, ele traz uma resposta a ela no versículo 10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Você realmente é cristão? É a pergunta que fiz no início da mensagem. Será que realmente nós somos cristãos? Será que nós temos a capacidade de ser assim? Pastor, eu não tenho ainda. Então aprenda a ter. Porque o apóstolo Paulo não tinha, ele aprendeu. Voltemos para o texto onde nós iniciamos, já vamos finalizar. Mas eu quero que você venha lá em Filipenses. Aleluia. Não tenho, pastor, essa capacidade. Então aprenda a ter. Vamos aprender a ter, para que realmente possamos dizer: somos cristãos. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vamos aprender a viver assim. E aí, de fato, nós seremos cristãos verdadeiros. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé aí no teu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo.